x onde o restante ali tem que ser menor ou igual a zero. Por que, professor, tem que ser menor a zero? Porque tem que ser assim. Parece imprensa. É importante, né? Qual que é o valor de y para isso aqui ser verdade? Qual é o valor de y para isso aqui ser verdade? De novo, veja que eu quero sempre transitividade, porque eu estou isolando. Vou repetir. Por que eu isolo a propriedade? Porque é onde eu quero chegar. Por que eu isolo a propriedade? Porque é onde eu quero chegar. Só que sobra alguma coisa que claramente tem que ter uma condição para que se mantenha a verdade, a transitividade. Então, tem que lembrar disso aqui, ó. Lá da quarta série, isso não é nem da quinta. Da quarta série. X mais y menor ou igual a x, quais são os valores de y? Menor igual a zero, maior. X mais y maior ou igual a x, quais são os valores de y para isso ser verdade? Sempre maior ou igual a zero. Então, naquele caso, seria x menor ou igual do que x menos y. Esse é o segundo caso, do omegazão. Então, ele tem Esse que é o ser primeiro caso. maior. Só que não decore isso. Raciocine, use a cabeça, senão uma hora você vai inverter isso que você decorou. Assumir, simplesmente, a gente chegou ali e conseguiu isolar a propriedade. Chegamos no passo lá. Como que eu entendo que aquilo ali vai ser menor ou igual a zero? Eu sei que vai ter que ser menor ou igual a zero, mas como que eu comprovo que aquilo vai ser menor ou igual a zero? Agora, a continuação que a gente... então você estava no computador, você não precisa Aí está a menor ou igual a zero. Faz a algebrazinha, o que a gente tem que encontrar? Qual que é o N0, qual que é o C, aonde esta condição de ser menor ou igual a zero é válida. Certo? A artimanha aqui é fixar primeiro o 2 em N, porque se eu colocar 3, 4, que é o quê? Aumentar o tamanho da minha instância, eu só vou reforçar o fato de ter assumido ele igual a 2, então ali é 2C menos 1 menor ou igual a 2, é como se eu tivesse assumido, então, que a menor instância possível é o 2 elevado a 1, então basta eu manter a desigualdade para essa exponenciação em relação a 1. Então, qualquer coisa vai funcionar. Pode, ele só vai ficar mais frouxo. Uma vez que você assume um outro valor, ele só vai ficar mais frouxo. Então, se eu assumir 4, é um 2, só para facilitar, né? Pode ser 3, pode ser qualquer outra coisa. 2, 2. Aí, o que você está achando é esta relação aqui. Então, você vai achar no C que isso é verdade. Mas o que eu mudei? No meu algoritmo, o que eu mudei foi o caso base. Eu estou dizendo que eu paro em 4 e não faço chamada recursiva. Eu resolvo de maneira direta com pedaço de código, que é constante. Então, 4 é o meu N0. Desse jeito, então, qual é o C que satisfaz? Faz essa continha. Assim por diante. Então, aqui eu achei que é o C maior do que 1. Aqui você vai achar que o C tem que ser maior do que 2, 3, sei lá quanto. Mas você vai conseguir achar um C para comprovar que efetivamente isso aqui é menor ou igual a C em log quadrado N. Então, mostra que ele é Ozão. Por isso que só fica faltando o omegazão. A parte final, depois de mostrar a propriedade, é fazer a verificação da base. Por que a verificação da base? De novo, eu não estou achando as condições para que seja verdade essa propriedade. Então, eu estou dizendo qual é o N0, eu estou dizendo qual é o C. Então, na hora que eu substituo na hipótese que eu utilizei, ele tem que ser verdadeiro. Substituindo na minha hipótese o T de 2
Então, eu vou colocar aqui, o t de 2 tem que ser menor ou igual a 2. Está aqui, usando a hipótese. Só que o meu algoritmo funciona de que forma? Quando eu faço as chamadas recursivas, eu tenho duas de tamanho metade, então t de 1 mais 2 log 2. Quanto que dá isso aí? T de 2 dá 2t1 mais 2. Para que seja verdade a utilização da hipótese, qual é o valor do caso base? 0. Não há outra possibilidade. Se ele fosse 1, qualquer coisa maior do que 0, 2 vezes 1 daria 4, t de 2 igual a 4, t de 2 igual a 4 é verdade? Não. Não seria verificável. Então, t de 1, conclusão, tem que ser 0. Verificada a base. Se você não encontrasse, tem algum problema anterior. Mas tem que ser verificada a base, usando a hipótese. É para dizer assim, qual foi a última vez no meu algoritmo, que eu fiz a chamada recursiva, para que de tal forma, na próxima entrada, ele não passou na condição, então não fez mais chamada recursiva, então resolveu de maneira direta. Percebeu? É algoritmo. Tranquilo? Muito bem. Professor, você pode só mostrar o enunciado do exercício original? Onde vocês preferem que eu deixe nessa posição? Bom, deixa aqui, no original, essa recorrência. Essa é a recorrência. Chutamos que o T de N é aquele custo, e por isso, então, temos que provar razão e omegazão para que feche o θ que a gente chutou. Fora o omegazão, o outro exercício que eu falei que é interessante, tira o quadrado e tenta provar pelo método da substituição. É aquela história. Eu não sei, parece que é mágica, é indução, não funciona. Começa a fazer. É para funcionar, é assim que é para funcionar. Se a hipótese for verdadeira, funciona. Se não for, o que acontece? Começa a esmiuçar o negócio para entender o que traz na cabeça. Não se você está tentando controlar o seu chute no botão, ele seria o mesmo processo no jogador. Sempre rodonizando. Você faz Basicamente é isso. Eles são fracas, Algumas vezes passo. pode ser que a álgebra A que parte você não. fez A parte você perde tipo acabe um cabo, isolando algo um um pouquinho diferente, mas basicamente vai ser sempre o mesmo geral. por conta do teto. É pra qualquer um. Então, aí como faz é o ver. Não, mas tem que ser para o funciona. Não é passo a passo. Então é como. Não, tipo, se prova funciona pra tudo. Independente do valor que você pegar, ele vai funcionar. Até o. Fazendo essa análise. Não, K mais 1 é o fraco. Aplica o O forte master até N. nesse aqui. K menor que N. Como que você aplica? Qual é? Então, sem lembrar do master, como que se faz a análise? Vamos ajudar a Rafaela. Nesta recorrência, como que a gente bate o olho e fala assim, eu acho que é isso aqui, por conta disso, disso, O disso. N quadrado. Por quê? Porque o N quadrado tem um custo muito maior do que o N sobre 2, que vai ser log. Aí vai N ser sobre tipo 2. N sobre 1. Aquilo ali vai virar um. Isso. Então, vou explicar em alto nível primeiro, aí você misturou um pouquinho a conta com o conceito. Vamos separar. Nós temos custo de combinação e de divisão em conquista, por conta de serem duas chamadas recursivas de tamanho n sobre 2. Então, qual é o custo da divisão em conquista, que é a construção da árvore de recursão? N log de AB. N log de AB, N. Quanto que eu gasto na combinação? N quadrado. Quem é mais custoso, N ou N quadrado? Pronto, N quadrado. Isso é a aplicação do master. Por isso que eu falo que é mais fácil você aprender do que decorar as coisas. Mas claro que tem as condiçõezinhas que é bom olhar e lembrar do conceito lá da aplicação do teorema master. Mas é mais importante você olhar e entender que isso é algoritmo e o que está por trás desta recorrência que representa o algoritmo, o custo dele.
O de baixo, esse conhecidíssimo, representa um dos algoritmos que a gente conhece bem, que é o merge. Como que é? O custo de combinação de divisão e conquista, N. E o custo de combinação, N. Quem ganha? Ninguém ganha. Eles se equilibram. Se eles se equilibram, os dois colaboram. Em qual caso do master? O segundo, θ. Então, o custo é o N de log AB, N, mais o logaritmo de N, que é a fórmula do merge sort, que inclusive vocês fizeram pelo iterativo. Primeira ferramenta de resolução de recorrência, iterativo. Sai fazendo a álgebra. Substituição de recorrência, 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 fórmula recursiva, usando recursividade. Também dá para encontrar. A segunda, derivação do geral, e a gente aprendeu o master, que é essa aplicação direta. E o terceiro vai ser esse agora da substituição. Mas tudo bem, dado essas duas fórmulas de recorrência, a gente olha que as duas têm o quê? A mesma carinha. São duas chamadas para o mesmo tamanho n sobre 2. Tá aqui. O que diferencia elas? Custo de combinação. Esse aqui tem um custo de combinação n. Esse aqui tem um custo de combinação n quadrado. O custo, então, desse algoritmo é n log n. O custo desse algoritmo é n quadrado. A recorrência que a gente quer resolver, que não funcionou pelo master, é o 2t de n sobre 2 mais n log n. Ou seja, exatamente a mesma carinha de divisão e conquista, como esses dois, então só varia com relação ao custo de combinação. Se esse aqui, que tem um custo de combinação n quadrado, deu n quadrado, e esse tem um custo de combinação n, que deu n log n, e esse cara aqui está entre os dois, o que tem que dar? O custo total aqui ficou em n log n, o custo total aqui ficou em n quadrado. Quanto que você acha que vai dar aqui? Não tem que ser alguma coisa entre também? É lógico. N log quadrado. Há uma das poucas possibilidades, n log quadrado n. Entendeu? Então é por isso, baseado nesta análise, a gente consegue um bom chute. Exercício de prova pode ser de tal forma que eu dei um cenário, e você tem que fazer uma avaliação, e então achar um chute. Se você chutou errado, prova por indução, falha. Se você fizer uma análise boa, o chute for bom, a indução pode dar errado ainda se você errar nas contas. Se você fizer direitinho, fecha. Pode ser que no exercício não me interessa você fazer análise e eu diga assim, olha, faça pelo método da substituição e o chute é esse. E aí então é só você aplicar a ferramenta que você aprendeu. Mas vejam que são duas coisas separadas. Uma é a capacidade de análise e raciocínio, como a gente está fazendo aqui, e encontrar o chute, e a outra é a aplicação da ferramenta, que é a resolução da recorrência por indução. Entendido? Perfeito? Diga. Tipo assim, eu estava lendo umas coisas ontem de indução fraca. É a mesma coisa que falar que indução fraca é a mesma coisa que indução finita? A matemática é a indução finita. Eu comentei isso ontem ainda. Eles tratam só de indução finita. Indução finita é o que eu usei na matemática. Certo? Que ela é um subcaso a partir do momento que você analisa aqui que o n-1 está aqui dentro. n-2 está aqui dentro. E o n sobre 2 está ali dentro. Ou seja, ela é forte porque ela funciona para qualquer caso. E a indução finita ou a indução fraca, que a gente conhece que vem lá da matemática, é o passo mais um que a gente chama. Seja assim, seja assim. Certo? Então, voltando. Aqui, um outro exercício é, eu quero que vocês chutem isso, e obviamente a gente sabe que não é, porque isso aí já é o custo do próprio merge, né, que é uma recorrência diferente, mas que vocês apliquem a técnica para entender aonde e por que está dando pau. Certo?
Peraí, professor. Aí o TG ele vai ser qual? Hoje, mas o TG ele vai ser aquele de cima, o 2t quadrado sobre i sobre 2, é isso. Essa é a recorrência. Essas são as duas recorrências para análise, e esse então é o chute baseado na análise para essa recorrência. Você tem aqui como chute o n log n, né? Você já fez o do ômega? Não. Faz do ômega primeiro. Fecha a segunda parte, que é do ômega. Depois vai para o outro, que certamente vai dar errado, mas eu quero que vocês exercitem. Tá? Deixa eu dar um pulo ali para ver como que está o... Professor, você pode voltar lá no iniciado dele? Aqui ali vai dar errado, né, professor? Só pra... Esta é a recorrência. Ah, tá. Essa, por isso que eu já deixei aqui, lembrando do ômega, Não, chute E aí é aplicar o só Fazer quadrado. o ômega no que você passou, que vai dar errado. não. Eu não Esta quero é a ver. recorrência. O que está faltando para fechar, eu que esqueci o quadrado. Mas ali vai dar errado, hein, professor? Ah não, aquele é para dar errado, esse é o segundo. O que é para fazer agora é aquele ali, ó. Olha lá, vai lá. Aquele ali, olha lá. Depois chutem isso. Então, o primeiro chute, que é o que a gente tem lá, é esse aqui, ó. Θ de n log quadrado n. O Ozão eu fiz, eu quero que vocês façam o omegazão. E depois eu quero que vocês assumam esse chute. Faça o Ozão e o omegazão e vê o que acontece. Aí a gente vai voltar a falar aqui, ó, que vocês fizerem isso. É rápido, hein? Manda ver esse negócio aí. Mano, tem que começar a estudar isso aqui, senão eu vou dar uma prova de novo. Aí agora você tem que verificar a base. Então agora é tudo alto. A aplicação da base é na hipótese. Qual que é a hipótese? Não, é igual. Qual é o C que você vai fixar? Log quadrado. Isso? Então, isso aqui é igual a pá 2. Então, o T de 2 tem que ser maior igual a 2. Certo? Aí o T de 2 é igual Nossa, só a pensa 2 muito. T de 1 mais 2 log 2. Não, aí é log só log. Ah, esse é só log, né? Esse é o uso da combinação. Então, o que vai dar? Dá 2, e aí dá basicamente a mesma coisa lá. 2. Então, se o T de 1 for igual a 0, dá T de 2, satisfaz, como no outro, por causa da igualdade. Se esse aqui for igual a 1, esse já passa. Ou não? Não, esse já passa, entendeu? E aqui, ó, aqui a gente já pode discutir um negócio interessante. Aqui Então, professor, é porque o T2 tem que ser maior ou igual a 2? Vai lá. Na outra, a gente tinha que chegar à conclusão que o T de 1 era 0, senão não passava. Ah, mano. Esta, se o T de 1 for igual a 1, funciona. Se o T de 2 for igual a 2, funciona. Se o T de 2 funciona. Não. E vai embora. A pergunta é, por quê? Sim, mas qual é o efeito deste maior na álgebra, na lógica do algoritmo, do porquê que isso está acontecendo, no custo de algoritmo e etc. Qual é a relação com o algoritmo, custo de algoritmo, análise de algoritmo? O que essas duas coisas aqui estão dizendo para a gente? Nunca mais. Sempre vai ser menor ou igual, ou tem que ser maior ou igual. Esse aqui está dizendo assim, ó, se eu pegar o
tamanho de instância pelo custo, eu tenho um custo que é da ordem de n log quadrado n, multiplicou esse c. Qualquer custo, qualquer instância que eu rode, ele custa menos, ou no máximo custa igual a essa curva. No outro eu tenho um outro c, então c1, por isso que é delta, quadrado n, que diz assim, olha, eu tenho esse custo aqui, e qualquer instância que eu rode, para lá, não custa menos, ou custa mais do que essa aqui. No máximo, custa igual. Certo? Por que a verificação da base aqui passa tranquilo? Justamente por conta disso. Qualquer coisa de instância que seja maior do que o 2, que é o N0, vai custar mais do que essa condição que você conseguiu obter. Então fica fácil você colocar qualquer custo de T de 1 que ele vai custar mais do que esse camarada. É o mínimo que você consegue custar. Então ele sempre vai conseguir verificar de maneira fácil. Tem que ser zero porque caso No outro, no outro não se verifica se o T de 1 não for zero, ou seja, ele não custa nada quando é o caso base, porque se ele custar alguma coisa, já é um cara que vai custar aqui mais do que isso. Pela hipótese. Então tem a ver com isso, e vocês vão perceber que tem a ver com esta tentativa. O que vocês acham que vai acontecer aqui? No CDN log n, sempre vai passar? Primeira pergunta, vai funcionar a teta? Não. Não. Por que não vai funcionar a teta? Porque teta está fora, justamente. Isso aqui não é Ozão de n log n? É. Não é o omegazão de n log n? Sim. Isso aqui, que é o custo que a gente viu que chegou, ele custa mais ou menos que n log n? Mais. Isso aqui é Ozão disso aqui? Ele custa mais. Exatamente. Então, se você diz que o custo dele é omegazão de n log n, isso é verdade? É, porque o custo a gente sabe que é mais, porque está passando por cima. Então aqui, se você desenvolver, você vai achar as condições, verdade. Só que na hora que você fizer o Ozão de n log n, o que vai acontecer? Porque a gente sabe que ele custa n quadrado, e aí ele passa acima disso aqui. Não vai ter condições para ser N0 e verificação da base que faça isso ser verdade. Perceberam? Bem, tá, mas aí tem que desenvolver. Então, do omegazão, fechou, todo mundo fez. Isso daí? Do omegazão, esse omegazão aqui. Por quê? Ficou só conversando. Não, professor, eu não sei fazer. Em qual parte parou? Parei sem hipótese. Professor, faz só um pra gente ver. Gente, calma. Você vai achar novo. Vai lá. Professor, mas tá fazendo a luz aí, tipo, a gente consegue pegar melhor, tipo, real mesmo, por favor. É mesmo? Não, é sério. Pode ser sério. Dessa vez, né? Dessa vez. Oi? Obrigado, professor. Não, cara, eu fico me perguntando, no tempo que eu estive lá, o que vocês estavam fazendo? Ah, professor, eu olhei assim, eu falei, meu. Acho que boa parte da sala também sabe fazer. Eu vou repetir o que eu sempre falo. Faz um bingo do Eu vou fazer esse, eu vou fazer o outro, eu vou fazer o outro. Aí no dia da prova eu dou o outro, e aí eu não posso fazer. Sempre eu falo isso. Pode fazer. C menor ou igual a 1. C igual a meio. Satisfaz? Satisfaz a condição de omegação?
Acabou? Para qual N0 você pegou? 2 também. Sempre para buscar, né? Ele pode dar no zero, ou 6 pode ser radial, os caras. Mano, é burro, né? Preguiçoso, tá ligado? Não estuda, mano. Ah, não, pega assim, vai querer pra uma festa só pra ficar estudando. Então, Propriedade. A propriedade é T de N, omegazão de N ao quadrado N. Então, eu sei Mano, que tá o na T matemática, tem que ser mano. maior ou igual a um C, precisa existir um C, é simplesmente a aplicação do conceito de omegazão. Então, que ele, papá. Esta é a propriedade onde eu tenho que chegar para garantir que realmente ele é omegazão desse custo. Então, a hipótese de indução forte é que então o T de K seja maior ou igual a CK log quadrado K para qualquer K menor do que N. Ou seja, eu posso aplicar para qualquer tamanho de instância que seja menor do que N, que então eu consigo um passo para provar a propriedade em N. Oi? K menor do que N. Aqui é CK, é o mesmo C. Ó, note que a hipótese é exatamente a propriedade. Só que eu estou dizendo que isso, que é a propriedade, ela pode ser aplicada para qualquer tamanho de instância. É isso que a hipótese está dizendo. Em algum lugar eu tenho que usar a hipótese. Aonde que eu uso a hipótese? Eu sei que a recorrência que eu quero resolver é essa aqui. Logo, se eu sei que tem um tamanho de instância que satisfaz essa condição que é C menor do que N, claramente eu aplico a hipótese. Então, meu T de N, Essa daí é o passo de indução, já é o passo de indução. Eu estou aplicando a hipótese. Então, eu estou partindo da minha recorrência e vou aplicar a hipótese, passo de indução. Então, o 2 que multiplica essa substituição aqui, CK log quadrado. Opa, aí não é K, né? Justamente é N, que é a aplicação. Na verdade eu não fiz separado, tá? Deixa eu fazer. K, professor? É? Não é K ali, não? Você vai aplicar a hipótese. Não. Deixa eu aplicar ela separado só para ficar o passo a passo mesmo. Tá. Então, a minha recorrência é essa. Deixa ela aqui. 2t de n sobre 2 mais n log n. E aí eu quero resolver quem? Esse carinha aqui. Como então eu posso aplicar por conta do t de k? Eu vou colocar aqui que o cn sobre 2 log 2n sobre 2 é exatamente a aplicação da hipótese. Certo? Que nada mais é do que a propriedade valendo para qualquer K que seja menor do que N. Professor, rapidão, esse passo ali, então, esse último que você fez, Aplicação. você está aplicando A ele. instância só substitui parâmetro, função, chamada de função. Substitui o parâmetro, tudo que é K, vira o parâmetro. o parâmetro você poderia pegar qualquer um que fosse menor que N. Qualquer um. Se você quisesse mostrar que isso é verdade para N3 maior ou igual a CN3 log quadrado N3. Perfeito. Mas no que isso ajuda? Para eu resolver a minha recorrência? Lufas, porque quem aparece aqui é uma chamada recursiva de tamanho N sobre 2. Se fosse assim, aí claramente isso é interessante para eu aplicar a hipótese. Certo? Então, o T de 2 é justamente eu quero eliminar a chamada recursiva, porque qual é a outra ferramenta que a gente conhece? Iterativo. Que vai o quê? Substituindo todas as chamadas recursivas na árvore de derivação em todos os níveis. T de n sobre 4, T de n sobre 8, T de n sobre 16. Não é assim? Só que aqui eu não quero fazer todas as iterações. Eu quero aplicar direto a hipótese. E elimina tudo isso. Por
disse que é por indução direta com indução forte. Então, aqui o meu T de 2 vai ser, usando a hipótese, maior ou igual a Cn2 log quadrado N2. Então, usando o passo de indução e a hipótese, eu sei que o meu T de N é igual a 2Cn2 log quadrado N2 mais M log N. Aí daqui para diante é a mesma aula. No fundo eu ia deixar assim. A substituição faz com que esse cara aqui, ele é maior do que isso. Se eu peguei e substituir isso aqui, claramente o custo ele tem que ser maior ou igual. Transitividade de inequação. É sempre esse tipo de exemplo que eu dou da tia lá. Mesmo termo. O que tem que acontecer com esse cara? Ideia de transitividade, não pode esquecer isso. Então aqui eu só estou usando a transitividade. Se eu substituo alguma coisa que é menor do que o custo original que mantinha a igualdade, então o custo tem que ser maior do que isso. Transitividade. Então C tem que ser menor que 0. Oi? Não é, né? O C ali, tipo, beleza, ele caiu naquele caso que você falou que x mais y menor ou igual a x e o y tem que ser menor que 0, sei lá. Então, Não, ainda não chegamos aí. não? Eu estou falando desta transitividade, da substituição de D de N sobre 2, que está aqui. Certo. Então, na hora que eu coloco esse cara aqui, isso aqui está dizendo, ó, o cara que eu coloco aqui, o valor, É a mesma coisa 10. T de N sobre 2 é maior ou igual a 10. Então, se eu vou substituir isso aqui, coloco 10, então esse cara vai ser maior ou igual. Eu não posso manter a igualdade. Transitividade de inequação. Não entendi, professor. Bom, vamos lá. X é igual a 2 y mais z. Então só substituir por uma outra coisa nessa equação. Aí eu viro e digo assim para você, ó, y é maior ou igual a 3. Tá. Y é maior ou igual a 3. X 2 vezes 3 mais z. O que eu tenho que colocar aqui por quê? Vamos lá. Olha aqui. O y é maior ou igual a 3. Olha, Esse se eu y menor ou igual a tenho aqui. 3, o equivale ao que dali? O K? K menor. Esquece aquilo lá, estou falando de matemática básica. Tá. Eu tenho x igual a 2y mais z. E digo para você, o y é maior ou igual a 3. O que tem que acontecer aqui? E por quê? Dê valores. 3. Se o y for 4, quer ver? Vamos facilitar mais ainda. 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 9. X é igual a 9. Está aqui 9. Tá. Pronto. Aqui eu tinha substituído. Quanto que dá 2 vezes 3? 6. Mais 1, 7. 7. Qual é a relação entre esses dois caras? Menor. Quem é Não, menor? 9 é maior que 7. Ah. Exatamente a mesma coisa. Só que, gente, por isso que eu chamo a atenção, é matemática super, ultra, maxi, mega básica. A única coisa que a gente tem ali é que é uma hipótese, é que é uma recorrência, mas o que eu tenho são variáveis. Eu estou substituindo, ó. Eu perco a igualdade justamente por isso. Porque ali o T de N, ele está pensando em N, ali a gente colocou o valor de K, né, no caso. Exatamente. Aplicação da hipótese. Isso é maior ou igual. Esse pedaço aqui é a mesma coisa que eu estou colocando no y maior ou igual a 3. Professor, então, Eu só estou mudando, é aquela história de mudar como diz o aluno uma vez, é só mudar a grama verde para amarela, não consegue mais pastar, o aluno falou uma vez. Mas eu estou mudando a grama de verde para amarelo. Só estou mudando o nome das variáveis.
Então eu posso afirmar que o T de N ali, ele ainda está pensando no N lá de cima, que é da propriedade. Aí ali o que está... Eu não sei nem se é propriedade, mas o T de N ali de baixo, do passo de indução que você fez, tá vendo? Esse, Aí de baixo ainda. Isso é a substituição deste valor na equação original. Por isso que eu perco a igualdade. Eu estou dizendo que isso, ó, de novo, isso aqui faz o seguinte, faça um favor, todo mundo que está com alguma dificuldadezinha, pegue essas três linhas, pegue essas três linhas e fica olhando uma hora para esse negócio até entrar na cabeça. Isso aqui é exatamente isso, igualdade. Isso aqui é exatamente isso, uma condição que eu vou substituir, que é uma variável. E isso aqui é o resultado da substituição da variável y. Não tem nada a ver com K ali, então, né? Aí eu vou estar o... Eu faço a pergunta, como assim não tem a ver com K? Nessa linha ali que está o T de N sobre essa. O que está depois ali não tem nada a ver com o K ali, né? Porque o K eu sei que ele é tipo menor que N para provar a indução forte. Desse caso, isso aqui eu obtive fazendo a aplicação da hipótese. N sobre 2, ó, T de N sobre 2, T de K. Então, se eu substituir T de N sobre 2 no lugar de K, eu tenho que substituir tudo por K. É uma substituição de variável. Só, tá. Mais uma vez, se você tem um f de x igual a x ao quadrado mais x, aí eu digo para você, calcule f de 2. O que você faz? Substituição. E a mesma coisa, eu só peguei o n sobre 2 e coloquei aqui. Se eu coloquei aqui, eu substituo tudo. Às vezes eu não entendo por que vocês simplesmente esquecem as coisas mais básicas. Parece que o que eu estou falando é de outro mundo, que vocês nunca viram isso. É que o nosso cérebro já se acostumou com coisas complexas, né, professor? Muito! Deve ser. Aí a hora que fala de coisa simples. Mas olha aqui, é isso. Substituição de uma função. Isso é uma função. Que função que é essa que a gente está trabalhando? Função, custo. Eu quero saber quanto que custa se eu tiver uma entrada de tamanho 1000. Aí eu tenho que aplicar na função que me dá o custo. Ah, se ela é 1000, é 1000 elevado ao quadrado mais 1000. Opa, esse é o custo. Função matemática. Então, isso aqui é o obtido na aplicação disso, que é uma aplicação simples de função. Só que aqui é uma equação. Aqui é uma equação. E esses três representam essas três linhas. Transitividade e qual que é a ideia de você conseguir a transitividade justamente para manter a condição verdadeira. Certo? Depois do passo, então... Então, está aqui álgebra, matemática, e aí o que a gente obtém? Em algum ponto, já copiaram para ficar uma hora olhando, né? Depois, foi O isso. último termo ali é economia. Escutou, né, Dom? Aí, pontinho, 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 o que eu quero obter a partir disso aqui? Não é chegar com a aplicação da hipótese de indução na propriedade? Então, meu objetivo é isolar, depois da aplicação, agora eu não consegui, depois da aplicação da hipótese, eu quero chegar na propriedade. Então, eu tenho que isolar a propriedade, que fica mais fácil eu garantir que eu provei por indução. O que sobra aqui? Depois que você isolou, vai sobrar alguma coisa, igual no primeiro. No dosão. Aí, de novo, como que eu chego em Cn log quadrado n? Como que daqui eu chego para cá? Qual é a única condição que satisfaz isso? X maior ou igual a zero. Transitividade. Esse x, ou seja, tudo que sobrou quando você isolou a propriedade. Aí você acha qual é o C, acha qual é o N0. Fala.
Você está com cara de interrogação, pode perguntar. Não, só tô raciocinando aqui. Raciocínio então. Quer que eu ponha de novo a relação da inequação da tia ou não? Professor, vai desenvolvendo na aula para a gente ver chegar nessa parte, porque eu estou com uma dúvida quando chegar no x ali. Tipo, quando a gente tiver um valor atribuído a x, por exemplo. Certo. Você acha que você me engana com esse papo? É sério? Não é sério. Você só quer que eu faça. Vou repetir. Eu faço esse, eu faço outro, eu faço outro. No dia da prova eu não faço. Ó, aqui, ó. Cortei. Posso cortar aqui ou não? Posso. 2 dividido por 2. Sobrou CN. Propriedade de log. Log de n sobre 2. Log da divisão é a subtração dos logs. Então eu tenho o que aqui? Um log de n menos o log de 2 na base 2, que dá 1. Menos 1. Elevado ao quadrado, porque era tudo. Mais o n log n, que vem do custo de combinação da recompensa. Certo até aí, Evandro? Certo. Então vamos lá. Porque você está com uma dúvida aqui, né? Bem específica aqui num ponto. Aqui, ó. Quer ver? Essa aqui, ó. CN. Né? CN. Vamos fazer primeiro. Como que é exponenciação de uma subtração? Como que a tia lá atrás ensinou? Quadrado menos. Quadrado do primeiro Menos o cara do segundo mais o terceiro. mais o quadrado do segundo, não tem terceiro. Não, tem terceiro, tem terceiro termo. Evandro menos 2 log n mais 1. Quadrado de menos 1 mais 1. Muito bem. Mais n log n. Então, d de n é maior ou igual a Cn que multiplica o primeiro termo. Esse exercício é bem camaradão. Pronto, ó, já obtive a propriedade que me interessava. Menos 2 Cn. Agora ferrou. Vocês estão enxergando alguma coisa aí? Nada, professor. Eu tô. Tá não. Mais 2 Bom, mas chegou ali já. Faltou mais um n log n. Não, tá aqui, vocês que não estão vendo. Não, faltou o n log n de fora. Não, tá aqui, vocês que não estão vendo. Não, mas não tem um. Não, tá aqui, ó. Vou fazer ele mais forte. Ele tava aqui, vocês não estão vendo. Tô falando. Não, mais um lá, senhor. Precisa trocar o óculos. Ó, isolei já a propriedade. O que sobrou? Tudo isso aqui, ó. Vou repetir. X mais Y maior ou igual a X. Se eu estou querendo mostrar isso, basta eu garantir que esse cara aqui, Y, maior ou igual a 0. Sobrou. É o n log n. É o que só, é esse aqui, ó. Esse. E aqui dentro só está o quadrado. Certo? Pronto. Aí isso aqui, sendo maior ou igual a 0, você vai lá, tem alguma dúvida específica? Ou precisa, não? Aí você vai achar o C e vai achar o N0 se tal forma que seja verdade. É menos. É menos, né? Menos por conta do menos que veio do quadrado. Ficou menos 2 log n, então que multiplica o Cn. Então ficou 2, menos 2 Cn log n. Mais sim. Mais Cn, porque aqui é 1. Mais Mais o log n que estava fora. Então o que tem, mas ó, é exatamente o que tem aqui. Isso está no slide já. Olha lá. Qual que é a diferença aqui? Nenhuma. Esse exercício é muito camarada. Enquanto nesse a gente queria osão menor ou igual, esse outro a gente quer omegazão.
o que sobrou foi exatamente a mesma coisa que eu como faço. Ao invés de menor ou igual por causa do Ozão, transitividade, a gente quer agora o maior ou igual a zero. Perde o termo ali, separo da equação inteira e só trato ele para saber o valor de C e N0, né? Isso. Ah, já tá aí. Já está aí. Está no slide, está lá no portal desde ontem. Esse daqui então fica ali é menor, mas aqui é maior. Zero. Isso. Por quê? Porque inverti o sinal. Não, então, o T de N ali some, né? E fica essa equação aí, maior ou igual a zero. Porque eu quero, ó, vou voltar aqui. Ó. T de N menor ou igual. Aí vem tudo, certo? E o termo que me interessa que é a propriedade. Então, se eu quero chegar só na propriedade, sem mais nada, qual é a condição para ter transitividade? Menor ou igual. Que é toda hora que eu estou mostrando essa parte básica aqui. Que é, se você tem dois termos. Veja, ó, quando eu escrevo isso e isso repetido, é sempre o x que eu estou colocando, x e x, porque é o mesmo termo. É que não está dando mais para escrever, mas ó, se você pegar tudo isso aqui e você colocar aqui menor ou igual a Cn log n, ó, menor ou igual a Cn log quadrado n. Enxergou? Então é menor igual a isso aqui. Correto? É exatamente isso que eu estou falando. Qual é a única chance disso acontecer? De o T de N ser efetivamente menor do que o Cn log quadrado n? Esse pedaço todo aqui ser menor ou igual a zero. É a única chance. Professor, esse é o Ozão. Por isso que lá você vai inverter. Aí ficou maior igual, e aí se é maior ou igual, qual é a única chance então de ter a transitividade, de ter de N ser maior ou igual a isso que está desse lado aqui? É desse camarada todo ser maior ou igual a zero. Só que assim, adianta ficar decorando? Não adianta. Vai se confundir, tem que entender a lógica do negócio. Muda para aqui outro slide lá que estava funcionando. Esse. Aí é a continuação, nesse caso para menor ou igual, e aqui vai ser para maior ou igual a zero. Certo? Algebrazinha, eu isolei o log de n. Então, pontinho, porque tem lá umas duas linhazinhas e chega no log de n isolado. Fala. Tipo assim, se você resumir a indução fraca, você falou que a indução fraca ela prova que o próximo passo É verdade. é verdade, que o próximo passo é verdade. Isso. Aí se você resumir a indução forte, que essa ideia ainda eu não consegui, ele prova tudo. Ela é de mais, uma vez. como a palavra diz, mais forte. Ela é mais, ela pega mais casos, porque você pode assumir qualquer tamanho que seja menor do que K para mostrar o passo. Qualquer de tamanho, indução. qualquer elemento. Qualquer elemento, Isso. qualquer tamanho. Tanto é que o n-1 é verdade? Ele é menor do que n. Mas no O n-2 é menor do que n? É. E o n sobre 2, que é o que a gente está usando, é verdade? É. Ah, tá, não, é que a indução fraca ela cobre os dois primeiros casos também. Porque Isso. eu posso pegar. Isso agora que eu tô já falando. na. Eu estou falando entendi, que a entendi. indução fraca está contida, se é que eu posso dizer isso, conter é coisa de conjunto, mas ela é menos abrangente porque os casos dela, vamos colocar, agora é um conjunto, os casos da indução fraca está contido nos casos da indução forte. É que a indução fraca ela sai desse. Se fosse Incremental. provar- incremental. Exato, quando é uma constante, quando é o menos 1, quando é o menos 2, que aí você faz o passo posterior só. Mas Exato. os passos para resolver isso é a mesma lógica. A mesma lógica. A mesma lógica. Tanto é que eu pedi que um dos exercícios interessantes é você pegar aquela PA e fazer a prova com indução forte. Aquela que eu mostrei ontem foi a fraca, que é a finita que você falou, que é o que eles tratam na matemática. Professor, Diga. no nosso caso, como ele está invertido o caso da maior e menor, vai dar. O C vai ter que ser menor ou igual a 1? É? É. Legal. Obrigado, professor. Mas eu posso assumir para eles é igual a 2. Também. No fundo, para dar isso, você já tem que ter assumido que o n0 é igual a 2. Senão, não é 1 aqui.
é 2, por exemplo. Se você assumiu 4, o N0. E daí se esse menor ou igual a Menor, isso, se fosse 4, C seria menor ou igual a 2. Professor, agora acabou os assuntos, né? Agora é a primeira prova já, praticamente. É o máximo. Projetos. Entre os projetos também? Projeto. Da prova, né? Que projeto que está falando? prova de grafo e Segunda prova, vão entrar os algoritmos de ordenação linear, algoritmos Gulosi, programação dinâmica e algoritmos em grafo. É pouco ou quer mais? Se deixar projeto ainda para segunda, projeto de algoritmo De analisar o por indução, incremental, paradigma de conquista. Tá, então a próxima aula já entra em projetos. Já tem um pouquinho aí que era para ser dado hoje, aí então vamos deixar isso aí para a próxima, que são as sutilezas que são outras possibilidades de erro e indução que a gente tem que ver. Ano passado tinha caído ordenação linear na primeira prova, esse ano não cai não, né? Algoritmo de ordenação linear na primeira? Caiu ano Aí eu passado. lembro. Acho que foi o primeiro ano que tinha Não, caído. se der, alivia um pouco a segunda. Mas se for até projeto de algoritmo de desenconquista e incremental, e aí ver quicksort, merge, aqueles algoritmos de comparação, já está bom. Não precisaria entrar no linear. Aí poderia deixar o linear junto com esses dois, só que fica bastante tópico. Acho que por isso que eu coloquei na primeira. Para tentar dividir um pouco melhor, só que não fica assim sempre balanceado. Se você joga isso para outra, a outra fica um pouco mais apertada. Se você deixa na primeira, a primeira fica mais apertada. Então não dá para fazer um balanço completamente. Tira isso. Tira isso. Não, eu já tiro ele com tempo, porque no passado eu não dei. Tudo é um múltiplo.